pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, então, eu trouxe esse cropped aqui pra vocês, ó, super bonito, com um ponto bem delicadinho, ó. Ele fica bem vazado, uma peça bem fresquinha pra gente usar agora no verão, né? Você pode usar ele com top ou com uma regatinha por baixo, né? Pra quem não gosta, assim, de ficar mostrando muito, né, o corpo. No vídeo eu indico também pra tá fazendo outros tamanhos, tá? Essa peça aqui, ela veste um tamanho P para M, tá? Serve o tamanho M, mas serve também para o tamanho P um pouco mais soltinho, tá bom? E aí, a gente vai precisar apenas de um novelo de fio, gente, para fazer essa peça. Olha só que legal, né? Então, se você gostou aí da peça, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, seu comentário também, tá? Que é super importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais e a seguir o nosso passo a passo. Então, antes da gente começar, ó, a gente vai precisar fazer duas tiras igual a essa, tá? Vou estar mostrando aqui antes, para que vocês entendam aqui como que vai ser o design da nossa peça, tá? Então, ó, a gente vai ter duas tiras iguais. Que elas vão ser assim, ó, dobrada, daí depois, vamos dobrar as duas. E aqui a gente vai costurar nessa parte de ponto baixo que a gente iniciou na carreira, tá? Então, aqui, né? Então, aqui a gente vai costurar uma parte na outra. Aqui já vai ser o ombro, tá? Aqui a gente vai ter abertura pro braço, né? Vamos costurar aqui. Aqui já vai ter abertura pro braço, então aqui o ombro não vai ter costura, né? E essa tira já vai fazer a parte passando pelo ombro e a parte das costas. Mesma coisa do outro lado. A gente vai costurar aqui uma parte, deixando abertura pro braço, né? E vamos costurar aqui um pouco para o decote da frente e vamos costurar lá um pouco também na parte das costas. Então, a nossa peça vai ficar assim, daí após emendado. E aí, a gente vai vir, então, depois com a barra aqui embaixo, tá? Só tô mostrando aqui pra vocês entenderem direitinho como que vai ser feita a nossa peça, tá? Então, a gente vai trabalhar uma tira e depois a outra, e vamos emendar uma na outra e depois fazer a barra, tá bom? Lembrando que após aqui, a barra ainda vai ter mais 8 centímetros, mais ou menos, de barra. Então, você vai ter que ver lá o comprimento que você vai querer que fique a sua peça, pra fazer essa tira, né? Tirando 8 centímetros, porque depois a gente ainda tem uma barra aqui de 8 centímetros, tá bom? Então, vamos lá começar a fazer a nossa peça. Então, esse ponto fantasia que a gente vai trabalhar, ele é um ponto múltiplo de 17 mais 6, tá? Então, vou fazer aqui 119 correntinhas para o múltiplo de 17 e vou acrescentar mais 6. Então, vou fazer um total aqui de 125 correntinhas, que vai dar aproximadamente aí 77 centímetros, tá? Essas correntinhas. Então, você vê, você quer a peça mais comprida que a minha, então, você tem que trabalhar aí mais correntinhas. É da mesma forma, você vai trabalhando de 17 em 17 correntes, aí, quando estiver chegando perto de atingir o tamanho que você deseja, você vai acrescentar mais 6 correntes, tá? Lembrando que após a gente trabalhar aí uma das partes, após trabalhado, ele diminui aí uns 10 centímetros. Então, você acrescenta aí na tua peça uns 10 centímetros a mais aí do que você deseja, porque quando a gente crocheta o ponto, ele dá uma diminuída, tá? Então, eu te indico aí fazer umas 2, 3 carreiras e medir pra ver o tamanho que tá ficando, se tá ficando o tamanho correto que você precisa. Qualquer coisa, daí você volta e acrescenta mais correntes ou menos correntes, tá bom? Então, eu vou estar começando aqui a minha peça com a laçadinha inicial e mais 125 correntinhas. Então, após ter feito lá correntinhas múltiplos de 17 mais 6, você vai acrescentar mais uma. Então, aqui na minha peça, eu fiquei com um total de 126 correntes, tá? Então, que vai dar aproximadamente aí 77 centímetros, que já vai ser aqui, ó, a altura do comprimento da nossa peça, tá? Então, isso aqui já vai ser a altura. Depois, a gente vai ter mais a barra de 8 centímetros aqui embaixo. Então, você vê aí o tamanho que você precisa fazer. Essa parte aqui, ó, essas pontas, elas precisam passar da altura do busto aí. Ela precisa
parar pra baixo do busto, ok? Essa medida. Então, se você tiver como medir aí passando, coloca lá em cima do ombro, né? E vê até onde tá indo, né? Essas correntinhas aqui abaixo do busto, tá bom? Que depois abaixo do busto a gente tem aquela barra. Então, faz as correntinhas, se possível, meça aí, se for pra você, meça aí, tá bom? Ou pede pra cliente medir desde o ombro até abaixo do busto dela, a medida que daí você vai fazer essa medida em correntinhas, lembrando que daí você já tem que fazer também a parte das costas, que é junto, tá? Então, aqui a gente já tá trabalhando frente e costas juntos, aqui vai ser o ombro da peça, ok? Então, vamos supor lá, minha cliente mediu, deu 50 centímetros. Então, você vai fazer 100 centímetros de correntinha, tá? A gente já vai trabalhar frente e costas juntos. Então, aqui eu fiz 126 correntinhas no total. E agora, a gente vai voltar com uma carreira de ponto baixo. Então, vamos voltar aqui, ó. Pelo lado de dentro da correntinha. Aqui pelo lado avesso fica só uma alcinha de corrente, então, aqui que a gente vai trabalhar, ó. Pelo lado avesso dela. Daí, aqui, ó, a parte de baixo fica com essas duas alcinhas livres. Então, aqui é bem fácil essa carreira, tá? É só um ponto baixo para cada ponto de base. Então, trabalhei aqui um ponto baixo para cada ponto, tá? Quando você trabalha o lado do avesso da correntinha, ele tende a ficar meio tortinho, aí só você dá uma esticadinha assim, ó, que ele se ajeita, tá bom? Então, agora a gente vai virar o trabalho. Vamos trabalhar um ponto baixo no primeiro ponto. Vamos fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular aqui 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo. Vamos laçar o fio, pular 2 pontos de base, e no próximo, vamos trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Vamos pular aqui 2 pontos de base e um ponto baixo no próximo. Laço o fio, pula 2 pontos de base e vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Vamos pular aqui 2 pontos de base, um ponto baixo no próximo. Agora, a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vamos pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4, no quinto, um ponto baixo. E agora, a gente repete novamente aqui os 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, pula 2 pontos, no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tudo no mesmo ponto. Pula 2 pontos, um ponto baixo no próximo. Pula 2 pontos e trabalha um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vai pular aqui 1, 2, no próximo, faz um ponto baixo. Agora, a gente repete as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo. E vai repetir tudo de novo, tá? Então, a gente tem a argolinha de 6 correntes. Aí, pula 2 pontos, um bloquinho aqui de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aí, pula 2 pontos, um ponto baixo no próximo, pula 2 pontos, repete daí no terceiro ponto, bloquinho de um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E uma corrente, um ponto alto no mesmo ponto. Aí, pula 2 pontos, um ponto baixo e repete a argolinha novamente.
Então, você vai repetir da argolinha até o último bloquinho aqui, até o final da carreira, tá? Então, aqui eu fiz a argolinha novamente, vai pular 2 pontos, vai repetir os 2 bloquinhos e depois a argolinha novamente. Então, a repetição vai ser da argola, esses 2 bloquinhos, até o final da carreira, ok? No final da carreira, você vai terminar com uma argolinha, igual a gente começou aqui a nossa carreira. Então, vou fazer essa repetição até o final da carreira e volto para estar fazendo a próxima. Então, chegando aqui ao final, ó, vim fazendo aquela mesma repetição, né? Uma argolinha e os 2 bloquinhos aqui de 3 pontos. Chegando aqui ao final, então, fiz o último bloquinho, vou pular 2, um ponto baixo no próximo. E vou fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo 4 pontos e no último ponto baixo, eu faço ponto baixo. Agora, eu viro meu trabalho. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto baixo. E trabalho apenas 5. 2, 3, 4, 5. E prendo com um ponto baixo na argola. Então, essa corrente que vai ser aqui de início, a gente vai fazer 5, tá? Nas demais, é 6. Então, agora, a gente trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos vir aqui, ó, em cima do segundo ponto alto desse bloquinho. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Agora, a gente vem aqui, ó, nesse ponto baixo central aqui entre os 2 blocos. Então, nosso fio vai vir aqui, vai fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, fiz aqui o bloquinho de 3 pontos separados por uma corrente no ponto baixo. Agora, eu venho aqui em cima do segundo ponto alto novamente, desse lado agora, e faço um ponto baixo. Agora, eu trabalho 6 correntes. E prendo aqui dentro da argola. 6 correntes. E vou prender aqui em cima do segundo ponto alto do bloquinho de 3. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo e vou trabalhar o bloquinho de 3. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Aí, venho aqui em cima do segundo ponto alto e coloco um ponto baixo. Então, na carreira anterior, a gente tinha 2 bloquinhos, agora, nessa carreira, a gente fica só com um bloquinho e 2 argolas. Antes, a gente tinha 2 bloquinhos, né? E só uma argola. Agora, a gente tem 2 argolas e fica com um bloquinho no meio dos 2 blocos da carreira anterior. Então, a gente vai seguir nessa repetição. Agora, a gente faz 6 correntes. Prende na argola. 6 correntes. E prende aqui em cima do segundo ponto alto do primeiro bloco. E faz aqui os 3 pontos altos, separados por uma correntinha no ponto baixo. E um ponto baixo aqui em cima do segundo ponto alto. E repete as 2 argolinhas novamente, tá? Então, agora, você vai repetir sempre essas 2 argolas e o bloquinho de 3 pontos altos aqui no ponto baixo central da carreira anterior. Então, você segue nessa repetição até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, ó, vim fazendo sempre, então, as 2 argolinhas, né? E o bloquinho aqui no meio dos 2 blocos da carreira anterior, de 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Fiz uma argola, prendendo na última argola, e agora, a gente tem que fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse ponto baixo. Então, faço aqui um ponto alto. Agora, eu viro o trabalho,
Vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro ponto e trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E um ponto baixo aqui dentro dessa argola. Então, agora a gente vai repetir essa carreira novamente, tá? A primeira carreira. Só que aqui a primeira carreira a gente tinha base de ponto baixo, né? Agora a gente tem a base aqui dos pontos. Do ponto fantasia. Então, agora você vai repetir assim: fez um ponto baixo, 6 correntes, laço o fio, vai vir aqui nesse ponto baixo, vamos trabalhar aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Ficando assim, aí a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cima do segundo ponto alto. E aqui a gente tem o ponto baixo após o bloquinho de 3, então, aqui a gente trabalha também. Então, laço o fio, vai fazer aqui um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Então, agora, nessa carreira, a gente fica com 2 bloquinhos novamente, igual aqui na primeira carreira. E agora, a gente faz um ponto baixo aqui na argola, 6 correntes, um ponto baixo na próxima argola. Então, quando a gente tem 2 bloquinhos, a gente fica só com uma argola. Então, agora a gente tem que trabalhar novamente um bloquinho aqui nesse ponto baixo, um bloquinho de 3 aqui nesse outro ponto baixo, pra gente ficar com 2. Então, vamos aqui nesse ponto baixo, vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Vem aqui em cima do segundo ponto alto, vai prender com ponto baixo. Aí, faz aqui no próximo ponto baixo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E um ponto baixo na argola. Então, vai ficando assim o nosso trabalho, olha só que bonito. Agora, a gente repete a argola, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e prende na próxima argola. E vamos repetir novamente os 2 bloquinhos. Então, aqui nesse ponto baixo e nesse ponto baixo. Então, vamos fazer aqui 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vem aqui no segundo ponto alto, um ponto baixo, e aqui no ponto baixo, vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Aí, vem na argola e prende com ponto baixo. Aí, você repete novamente a argolinha e repete os 2 bloquinhos novamente, tá? Então, agora, aqui, você vai fazer a argola de 6 correntes. Nesse ponto baixo e nesse ponto baixo, você vai trabalhar os 2 bloquinhos aqui, igual a gente já vem fazendo. E depois, trabalha uma argola de novo. Então, quando tem 2 bloquinhos, a gente fica só com uma argolinha de separação, tá? Então, você vai ir nessa repetição até o final da carreira. Eu volto pra gente tá fazendo a próxima carreira. Então, chegando aqui ao final, ó, fiz os 2 bloquinhos, né? 6 correntes, e a gente vai prender aqui, é um ponto baixo e uma corrente. Eu vou prender aqui na próxima, tá? Então, tem um ponto baixo, eu prendo na segunda correntinha. Então, tem um ponto baixo, 1, 2, então, aqui na segunda, eu prendo com um ponto baixo, finalizando a carreira. Agora, a gente vai repetir novamente a nossa segunda carreira, tá? Que a gente fica agora só com um bloquinho aqui no meio. Então, o nosso trabalho, ele é feito de 2 carreiras. Uma carreira igual essa que a gente acabou de fazer, e agora a gente repete novamente aqui a segunda carreira. Então, ele é repetição da segunda e da terceira carreira. Da segunda e da terceira carreira. Então, eu vou fazer aqui com vocês essa carreira. Então, aqui vamos fazer um ponto baixo. Então, exatamente igual você fez aqui na segunda carreira, ó. Vamos começar com 5 correntes. Um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo na argola.
Então, aqui, como nessa carreira a gente tem 2 blocos, agora a gente tem que ficar só com um aqui no meio. Igual aqui a segunda carreira, ó. Então, a gente trabalhou aqui 5 correntinhas no início da carreira, na segunda, e mais uma argolinha de 6. Então, vamos lá, 6 correntes. E prende com ponto baixo aqui em cima do segundo ponto alto. Então, agora, a gente vai ficar com 2 argolinhas. Igual aqui, ó, uma argolinha de 5, prendeu com ponto baixo, uma argola de 6. Agora, a gente tem que vir aqui no meio, no ponto baixo, ó, e trabalhar esse bloquinho de 3. Então, aqui prendeu com ponto baixo lá em cima, vai vir aqui no ponto baixo, vai repetir 3 pontos altos separados por uma correntinha. E um ponto baixo aqui no segundo ponto alto. 6 correntes. Um ponto baixo aqui na argola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Um ponto baixo aqui em cima do segundo ponto alto desse primeiro bloco. Laço o fio, vai vir aqui no ponto baixo central e vai repetir os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Ficando assim, aí vai prender com um ponto baixo em cima do segundo ponto alto do bloco. Deixa eu voltar aqui que eu peguei errado no meu ponto. E agora, a gente trabalha 6 correntes. Um ponto baixo na argola. 6 correntes. E um ponto baixo em cima do segundo ponto alto. E agora, aqui no ponto baixo, a gente faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vai repetir assim até o final da carreira, tá? Prende com ponto baixo aqui em cima do ponto alto, do segundo. Então, você segue nessa sequência novamente até o final da carreira. Olha só, como é igualzinho a segunda carreira que a gente trabalhou, tá? Não contando a carreirinha de ponto baixo, contando só aqui do nosso ponto fantasia mesmo, tá bom? Então, ó, numa carreira a gente fica com um bloquinho de 2, depois só um. Depois, na próxima carreira, a gente fica com um bloquinho de 2, depois só um. E aí, quando tem só um bloquinho, a gente fica com 2 argolinhas. Quando tem 2 bloquinhos, a gente fica só com uma argola. Então, você segue nessa repetição até o final da carreira. Então, chegando aqui ao final da carreira, ó, fiz uma argola. E quando a gente tem, então, só um bloquinho aqui de 3, então, a gente tem que ficar sempre com 2. Então, vamos lá, ó, igual a gente fez aqui na segunda carreira. Então, a gente fez uma argola de 6, igual eu fiz aqui, ó. Agora, a gente tem que fazer 2 correntes e um ponto alto no ponto baixo. Então, não pode esquecer, chegar aqui no final e finalizar a carreira aqui, tá? Que daí vai faltar ponto. Então, a gente tem que fazer aqui mais 2 correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Então, ficando assim, ó. Então, aqui a gente finalizou a primeira carreira de repetição, tá? Então, lembrando que a gente vai repetir sempre, não contando a carreira de ponto baixo, tá, gente? A carreira de ponto baixo eu fiz só pra ter uma carreira de base. Então, contando, quando a gente começou a fazer nosso ponto fantasia mesmo. Então, a gente vai repetir sempre aqui a segunda e a terceira carreira. Então, a segunda e a terceira. Terminou lá a segunda carreira, repete a terceira, e assim até o tamanho desejado. Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira com vocês, que é a segunda carreira de repetição, então, pra não ficar dúvida, tá? Então, vamos lá novamente fazer a nossa segunda carreira de repetição. Então, aqui a gente faz um ponto baixo. Como na carreira anterior a gente tem 2 argolas, então, a gente tem que ficar só com uma, ó. Igual aqui na segunda carreira de repetição, tá? Então, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Então, um ponto baixo, 6 correntes e prende aqui nessa argola. Então, aqui na carreira anterior a gente só tem um bloquinho, agora a gente tem que trabalhar 2, igual a gente trabalhou aqui, ó. Então, é a mesma coisa. 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui nesse ponto baixo. E prende com ponto baixo aqui em cima
do ponto alto, segundo ponto. Laço o fio, e aqui a gente trabalha um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, formamos aqui 2 bloquinhos agora em cima do bloquinho de 1. E agora, a gente faz aqui um ponto baixo na argola. 6 correntes, um ponto baixo na próxima argola. E vamos trabalhar aqui um bloquinho de 3 aqui nesse ponto baixo e um bloquinho de 3 aqui nesse. Aqui a gente faz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. E repete, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E aqui, prende na argola com um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Faz mais uma argola. E repete aqui no ponto baixo o bloquinho de 3 pontos separados por uma correntinha. Um ponto baixo aqui em cima do segundo ponto alto do bloco da carreira anterior. E repete aqui no ponto baixo os 3 pontos altos. Um ponto baixo na argola e repete a argola. Então, você vai seguir sempre repetindo essas 2 carreiras, tá? Eu vou trabalhar aqui um total de 23 carreiras, contando, vai dar 24 com a carreira de ponto baixo, tá? Eu vou terminar minha carreira nessa carreira que eu fico com 2 blocos e uma argolinha só, tá? Que eu acho que o acabamento fica mais bonitinho aqui pro final da peça. Então, você vai seguir sempre repetindo lá a segunda e a terceira carreira, a segunda e a terceira carreira, igual a gente já vinha repetindo aqui, tá bom? Cuidando sempre aí pros finais e começo de carreira, ficar sempre iguais, tá? Você pode ir olhando o que você já fez e repetindo, ou qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo e assistir novamente, tá? Mas a repetição do nosso ponto fantasia será sempre essas 2 carreiras. Então, eu vou fazer aqui um total de 23 carreiras. Na verdade, eu já tenho aqui pronto, né? Vou medir aqui pra mostrar pra vocês. Quando você trabalha o crochê, ele descansa, igual aqui eu já tinha feito alguns dias já essas partes, então, ela deu já uma descansada, então, ele dá uma encolhida, né? Então, aqui, ó, ele ficou aproximadamente 21 centímetros, mas se eu esticar, ele vai até 24 centímetros, tá? Então, o crochê ele cede, né? Então, aqui, como ele tá descansado, ó, então, ele tá ficando aqui com aproximadamente 21 centímetros. 20, 21 centímetros, vai depender de como você arruma a sua peça, tá? Então, você tem que ver que largura que você quer que fique a sua peça. Então, eu quero que a minha peça fique lá com 1 metro de largura. Então, você vai ter que ter aí 2 partes, né, com 25 centímetros. Porque aqui, como uma peça, a gente vai ter frente e costas, então, aqui a gente vai ter 25 centímetros da frente de uma parte, né? E 25 centímetros da parte das costas também. Então, você vai ter que fazer 2 peças dessa com 25 centímetros de largura, tá? Se você tem um busto aí, uma circunferência de busto de 1 metro, tá bom? E assim para outras medidas também. Então, você vai fazer metade da medida aqui em uma peça e a outra metade na outra peça. Então, aqui. Então, a gente vai ter aí as 2 peças daí. Vamos supor aqui que você tá fazendo para 1 metro de circunferência de altura do busto. Então, você vai trabalhar lá 25 centímetros para um lado e 25 centímetros aqui pro outro lado, tá? Que aqui daí já vai ser a largura da nossa peça, ok? Então, aqui lembrando que a gente já tem daí frente e costas.
Então, aqui eu já tenho as minhas 2 peças prontas. Agora, então, a gente vai costurar, tá? Então, lembrando que eu fiz aqui 23 carreiras no total. E com a carreira de ponto baixo, ficamos com 24 carreiras. Então, a gente vai pegar essas 2 partes que tem o ponto baixo, onde a gente iniciou a peça, pra fazer a costura. E aqui, quando você terminar a tua peça, ó, você deixa um pedacinho de fio, porque a gente vai ter que costurar aqui a lateral, né, deixando abertura aqui pra cava, tá? Então, deixa lá um pedacinho de fio, pra gente fazer a costura aqui da lateral e também do outro lado você também deixa, tá? Então, aqui, pra fazer a costura aqui da parte central, a gente vai ter que pegar um fio à parte, tá? Então, aqui, ó, peguei um pedaço de fio, passei na agulha de tapeceiro, agora a gente vai costurar, então, essas 2 partes, ó, só as frentes, tá? As costas a gente vai costurar depois. Então, eu vou pegar somente essas 2 partes. Deixar aberto aqui pra não confundir. Então, a gente vai costurar aqui. Aqui dentro, eu vou costurar aproximadamente uns 6 centímetros só, tá? Que aqui vai ser a parte da frente, vai ficar o decote aberto, tá? Aí, fica bem a gosto que você busca aí pra sua peça, se quer mais fechadinho, ou se você quer mais aberto, né? Então, aqui, eu vou costurar, deixar pro lado direito aqui, as carreirinhas de ponto baixo. Então, arrume aí do jeito que as 2 carreiras de início aqui, ó, a carreira de ponto baixo fica pelo lado direito, tá? Então, aqui eu vou prender meu fio no primeiro ponto baixo. Opa. Então, aqui eu vou fazer um nozinho. E aqui eu vou pegar o primeiro ponto baixo também aqui do outro lado, ó, entrando por baixo do ponto. E volto aqui no primeiro pra nivelar. Então, vim e voltei aqui, fui e voltei, né, aqui no mesmo ponto. Agora, aqui eu pego o próximo ponto aqui por baixo, ó. E o próximo ponto aqui também, ó. Como a gente iniciou pelo lado avesso da correntinha, ó, então ele fica com essas 2 alcinhas livres pra gente poder fazer a costura aqui, vendo o ponto mais facilmente. Então, você segue, ó, sempre entrando por baixo. Pegando lá 2 alcinhas do ponto, entrando por baixo desse lado e pegando as 2 alcinhas do ponto. Vai costurando e já vai puxando. Porque se você deixar pra puxar muito, depois que já costurou bastante, fica mais ruim de puxar. Então, você segue, ó. Vê qual ponto que você ainda não pegou. Vai pegando um pontinho desse lado e um pontinho desse. Um ponto lá do outro lado, sempre entrando por baixo aqui, ó, do ponto, fazendo um zigue-zague. Então, eu vou costurar aqui um total de 6 centímetros, tá? Aí, eu volto, mostrando como vai ser a costura da parte das costas. Então, costurei aqui aproximadamente 6 centímetros. Então, pra finalizar, ó, passei aqui o meu fio por esse ponto, aí eu volto lá no mesmo que eu já tinha passado, pra levar o fio lá pra trás, tá? E aqui, daí, você faz um nozinho aqui atrás. E vai esconder aí teu fio por entre os pontinhos. Pega nessa parte que tem os pontos baixos, que fica mais escondidinho aqui. Aí, pode cortar o fio ou pode fazer o remate aí da sua preferência, tá? Então, aqui tá, daí você vê, se você quer que não fique tão degotado, você vai costurar mais, tá? Agora, pra parte das costas, é a mesma coisa. Então, a gente vai cortar um fio à parte.
Aqui pra parte das costas, você corta um fio maior, porque a gente vai costurar um pouco mais que a parte da frente, né? Então, aqui a gente faz a mesma forma de costurar, é mesmo, tá? Prende aqui no primeiro ponto. Faz aqui um nozinho, né? Pra prender o fio. E vai lá, desde o primeiro pontinho. Desse lado. Aí, volta aqui no primeiro ponto desse lado, pra nivelar. E segue pegando um pontinho de cada lado. Um ponto desse lado, um ponto desse. Só cuidar pra não pegar o mesmo pontinho ou pular ponto, tá? Então, o modo de costurar é o mesmo que a parte da frente, só que aqui nas costas a gente vai costurar um pouco mais. Então, você vai costurando, vai segurando assim, ó, vai puxando. Então, aqui nas costas, ó, você vai dobrar a sua peça. E vai vir costurando até que falte, ó, aqui na dobra, que aqui vai ser onde vai ficar o ombro, né? Aqui a gente vai ter, é a parte do ombro. Então, você vai costurar até que falte 10 centímetros ou 12 aqui no final. Aí, você vê. Eu vou deixar, não vou costurar até o final, pra que essa parte aqui da peça fique mais caidinha pro ombro, tá? Então, ela vai ficar um pouquinho mais aberta assim, ó. E ela vai cair um pouquinho mais pro ombro. Mas, se você não quer isso, você costura até na dobra aqui, ó, que você dobrando, né? Você costura até lá em cima no topo, tá? Bem na dobra mesmo, ok? Então, vou fazer minha costura aqui, deixando uns 12 centímetros sem costurar. E daí, eu volto pra gente fazer a costura aqui da lateral. Então, já costurei aqui, né, frente e costas. Então, lá nas costas ficou um pouquinho aberto lá atrás. Agora, a gente vai costurar, então, a lateral. Então, vou passar aqui também a ponta que eu deixei nessa agulha de tapeceiro. E vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho, né, o ponto baixo. E aqui também eu tenho ponto baixo lá do outro lado, né? Então, o primeiro ponto baixo lá. Então, eu venho aqui, passo a agulha no primeiro ponto baixo e volto aqui no primeiro ponto baixo desse outro lado. Pra nivelar aqui também. E aqui a gente tem as correntinhas. Então, pra cada correntinha de um lado, você vai passar a agulha e na correntinha do lado de cá também. Então, você vai costurar aqui correntinha com correntinha. Né? A gente tem essa argola de 6 correntinhas. Então, você vem pegando uma correntinha de um lado, correntinha do outro. Correntinha lá de um lado, correntinha do outro. Então, vai costurar aqui correntinha com correntinha. Da mesma forma, sempre pegando por baixo, assim, do ponto. Até a última correntinha lá do outro lado também. E aqui a gente vem puxando. Então, peguei as 6 correntinhas aqui de início. Eu gosto de puxar, depois eu volto aqui, ó, esticando, pra que fique bem certinho, tá? Então, aqui, ponto baixo com ponto baixo desse lado com ponto baixo lá do outro lado. E aqui a gente tem o ponto alto, então, eu pego o ponto alto e ponto alto lá do outro lado. Na correntinha, você pega também. Na correntinha também lá do outro lado, você também pega. Então, você vai respeitar cada ponto de cada lado aqui, tá? Se pegou de um lado, você pega o mesmo lá do outro lado. Pegou na correntinha, vai pegar a correntinha também lá do outro lado.
Que é o mesmo ponto que a gente tem de um lado, a gente tem lá do outro lado da peça, é igual, os dois lados. Aí, vem costurando e puxando. Então, a gente vai vir costurando, respeitando a posição dos pontos aqui dos dois lados. Aqui na minha peça, no caso, eu vou deixar 18 centímetros de abertura, tá? Aqui pra passar o braço. Então, você vê aí a quantidade de centímetros que você precisa pra sua peça, pra você deixar aqui também de abertura, tá? Então, aqui eu vou estar deixando 18, né, pra essa peça que é um tamanho aí de P pra M. Se for um tamanho G, você pode deixar 20 centímetros, tá? GG é 22 centímetros e assim por diante, tá bom? Então, aqui eu vou estar costurando até que falte 18 centímetros e vou costurar também da mesma forma lá o outro lado, até que falte 18 centímetros aqui de abertura, tá? Eu volto pra gente estar trabalhando a nossa barra da peça. Então, já costurei aqui as duas laterais. E agora, a gente vai trabalhar, então, aquela barra aqui na parte de baixo. Vou tá começando aqui, bem na onde eu costurei aqui a parte de baixo da cava, tá? A lateral da peça. Eu vou estar utilizando agora uma agulha de número 3, porque eu quero que dê uma fechada aqui nessa barra, na parte de baixo, pra peça ficar um pouco acinturada, tá? Se você não quer que a peça dê essa cinturada, você continua com a mesma agulha. Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Então, vou estar começando aqui, ó, embaixo da cava. E aqui, ó, onde a gente tem o ponto baixo, vou começar aqui bem onde é a costura. Bem no meio aqui, onde foi feita a costura. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou trazer o fio pra vir escondendo junto. Vou fazer aqui um ponto baixo na cabeça do ponto alto. Aqui onde tem o ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos. Então, aqui, onde eu tenho o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aqui, onde tem o ponto alto, eu faço 2 pontos altos. 2 pontos baixos, desculpe, tá? Então, vai ser um ponto baixo aqui, onde a gente tem o ponto baixo. E aqui, onde é o ponto alto, nesse espaço, a gente trabalha 2. Então, você vai seguir assim por toda a volta da peça, tá? Aonde tem ponto baixo, faz um ponto baixo, e no espaço aqui que fica, você coloca 2. Ponto baixo em cima do ponto baixo, e aqui no ponto alto, 2 pontos baixos, tá? Vem fazendo assim por toda a volta. Aqui na emenda, você pode trabalhar aqui 2 pontos baixos no ponto alto, um ponto baixo em cima do ponto baixo, e pode fazer aqui 2 pontos baixos, tá? Um aqui nessa carreira de ponto baixo, né, que daí tem a emenda, e mais um. Aí, você vê, se repuxar muito, você coloca até 3 pontos baixos aqui, tá? Aí, aqui você começa de novo, um ponto baixo em cima de ponto baixo, onde tem um ponto alto, 2 pontos baixos. Ponto baixo em cima de ponto baixo e 2 pontos baixos no ponto alto. Então, você contorna assim toda a sua peça. Então, após ter feito aqui a carreirinha de ponto baixo, ó, ele fecha um pouco aqui a parte de baixo, tá? Então, se você não quer que feche, você vai trabalhando os pontos de forma que não vai repuxando a sua peça, tá? Você vai colocando mais pontos aí, se você quer que a peça siga reta pra baixo. Então, como eu quero que ela dê uma cinturadinha, então, eu fiz os pontos um pouco apertadinhos e daquela maneira que eu expliquei pra vocês, ok? Então, aqui, chegando ao final da carreira, fiz aqui meu último ponto, vou fechar com ponto baixíssimo no meu primeiro ponto baixo. Você precisa ficar com o número par de pontos aqui, tá? Nessa carreirinha de ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, uma correntinha pra iniciar a carreira. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá?
Então, um ponto alto para cada ponto, pra gente ter a base aqui pra gente trabalhar, o nosso ponto fantasia aqui da barra, tá? Então, finalizei aquela carreira, fechei com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Tem o ponto baixo, uma correntinha, então, fechei na correntinha. Aqui eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, uma correntinha para iniciar a carreira. E vou trabalhar aqui um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Então, entrei com a agulha lá embaixo, faço ponto alto em relevo. No próximo, eu trabalho apenas um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar um ponto alto em relevo pela frente. No próximo, um ponto alto normal. No próximo, um ponto alto em relevo pela frente. Então, após você ter pego o ponto alto em relevo, ó, você tem que fazer um ponto alto nesse próximo ponto. Normal. Aí, para fazer o próximo ponto alto em relevo, você tem que vir aqui no ponto seguinte, tá? Tem que cuidar para não pegar no ponto alto que você já trabalhou. Então, aqui você faz um em relevo pela frente. Então, a sequência do ponto nessa carreira vai ser um ponto alto normal, um em relevo, um normal e um em relevo. Então, faz assim até o final da carreira. Então, fiz aquela repetição, um ponto alto normal e um em relevo pela frente. Terminei minha carreira aqui com um ponto alto em relevo pela frente, porque eu tinha começado com um ponto alto normal. Então, aqui agora eu vou fechar a carreira com baixíssimo, né? Vou virar aqui, ó, pela frente. Então, a gente vai ter que trocar a posição. Esse ponto normal, a gente vai ter que fazer um ponto alto em relevo. Então, fecha lá com baixíssimo, vai vir aqui, ó, pegar o ponto por baixo e fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha, primeiro ponto alto em relevo. Agora, o próximo tá em relevo, então, eu vou fazer aqui um ponto alto normal. O próximo tá normal, então, vou fazer um relevo. O próximo é em relevo, eu trabalho normal. Então, a gente troca a posição, tá? Onde é relevo, a gente faz ponto alto normal, e aonde é ponto alto normal, a gente faz ele em relevo pela frente. Então, a repetição da nossa barra vai ser sempre assim, tá? A cada carreira, você vai ir trocando a posição dos pontos. Onde é relevo faz normal, e onde normal faz relevo. Onde é relevo faz normal, é onde normal faz relevo, tá? Então, em todas as carreiras, você vai trocar a posição. Então, você vai trabalhar aqui uma barra de aproximadamente 8 centímetros, tá bom? Esse é o tamanho que eu vou estar fazendo na minha peça. Aí, você vai vendo o comprimento que você deseja que fique a sua peça, ok? Então, vou fazer aqui minhas carreiras e volto já com a minha peça daí finalizada. Então, já finalizei aqui minha peça, ó, fiz 8 centímetros, então, aqui do ponto barra, e ficou assim, então, o nosso cropped, tá? Com a peça bem bonita, super delicada. Espero muito que vocês tenham gostado aí de fazer essa peça. Me conta aqui nos comentários também se você conseguiu fazer, se você gostou aí do modelinho, que eu vou ficar muito feliz em saber o que você achou, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo aí também nas suas redes sociais. E quando eu fizer essa peça e postar, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, que eu vou amar poder ver o trabalho de vocês e também compartilhar, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula.